O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Queridos irmãos, minhas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Podemos Senhor. aplaudir a palavra de Deus. Podemos sentar. Mais uma vez, peçamos que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para melhor compreender esta palavra de Deus e termos a coragem suficiente no dia de hoje também de colocá-la em prática. Amém? É interessante esse evangelho, muito curtinho, mas muito profundo, né? A cena é o seguinte: Jesus, ele está pregando, anunciando a boa nova do reino de Deus, né, atendendo as pessoas, né, e no comentário de Marcos e de Mateus, né, Jesus não tinha tempo para descansar, não tinha tempo para se alimentar, enfim, isso chegou aos conhecimentos, aos ouvidos de Nossa Senhora. Então, como uma boa mãe preocupadíssima com o filho, ela foi até lá. Só que era tanta gente, no contexto era tanta gente, que ela não podia chegar perto, não que não quisesse ou não podia, mas assim, era muita gente, ela não queria atrapalhar. E aí foi anunciado: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, né? Nos outros evangelistas, tanto Mateus como Marcos, né, Jesus até dá uma resposta meio seca: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Mas Lucas não, Lucas ele suaviza melhor, ele olha aquela situação, aproveita daquela situação e evangeliza, e esta mensagem profunda que Jesus nos deixa hoje, que Lucas nos deixa hoje: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e fazem a vontade do meu Pai. Esse é o grande ensinamento que o evangelho de hoje nos ensina. É muito interessante a gente poder perceber como Jesus, né, ele tem um cuidado com Nossa Senhora. Jesus tem todo um cuidado, uma atenção com Nossa Senhora, e ele protege a sua mãe. Por que que a gente verifica isso? Porque, pela forma como ele responde, não são respostas ruins, rudes, como alguns pensam: oh, Jesus está desprezando Maria. Aí vem aqueles grupos que não são de nossa fé, né? Tá vendo aí, ó, Jesus responde mal para Maria, para dizer que Maria não era importante para ele. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não podemos acreditar nisso, não podemos pensar assim. Jesus, ele protegia a Nossa Senhora. Como que a gente verifica? Através da missão dele. Através da missão dele. Por quê? Porque Jesus, ele já era conhecido, Jesus era famoso, Jesus realizava os prodígios e milagres, Jesus ele tinha um conhecimento muito grande, as pessoas iam ao encontro de Jesus. Prova disso que Maria nem conseguiu chegar perto, tamanha a multidão que estava lá. Mas então o que fazia Jesus? Se Jesus dissesse abertamente: olha aquela, quando ele viu, olha aquela minha mãe, viu gente, minha mãe. Se ele dissesse isso, todas as pessoas iam agora começar assim, a fanatizar Nossa Senhora. Ela é a mãe do Filho de Deus, pede isso para ele, pede isso para ela, etc. E Jesus não queria que isso acontecesse. A glória de Maria, olha que lindo, a glória de Maria não estava reservada para este mundo. A glória de Maria, o reconhecimento de Maria, estava assim no coração de Jesus, reservada depois da sua assunção. Quando ela disse lá para Isabel: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Então Jesus protegia a mãe, para que as pessoas também não fizessem de Maria um fanatismo muito grande, uma idolatria sobre Maria. Então Jesus colocava Maria, né, nessa proteção, sobre o seu cuidado, sobre o seu olhar. Mas acima de tudo, a grande lição foi o que ele disse:
o que ele disse. Se teve alguém que elogiou Nossa Senhora, foi Jesus nesse exato momento. Por quê? Porque quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Para pertencer à família de Jesus, para ser membro de Jesus, no coração de Jesus, da família de Jesus, não basta como era lá atrás no Antigo Testamento, quando Deus fez a promessa a Abraão, um grande povo, uma numerosa nação, uma descendência enorme como as estrelas do céu. O povo de Israel entendeu aquilo que para fazer parte do povo de Deus bastava ser família de sangue, e viveu durante toda a sua história do Antigo Testamento acreditando nisso, que fazer parte do povo de Israel tinha que ser pelo parentesco sanguíneo. Tanto é que os homens eram feitos à circuncisão, etc., para pertencer ao povo eleito. E Jesus veio para mostrar que não é assim. Para pertencer ao povo de Jesus, a esse novo povo, essa nova aliança, é pela fé, é acreditar em Jesus, é aderir ao projeto de Jesus. E foi isso que Maria fez. A grandeza de Maria, minha gente, a grandeza de Maria não está, eu não estou diminuindo, pelo amor de Deus, eu sou um padre mariano, a grandeza de Maria não está simplesmente porque ela é mãe biológica de Jesus. Não é só porque ela é mãe biológica de Jesus, porque ela acreditou, porque ela é a mãe na fé, é a mãe na fé, que acreditou no projeto de Deus, desde o primeiro momento. E essa é a grandeza, por isso que Maria é a mãe da igreja, por isso que Maria é a mãe da humanidade, por isso que Jesus no alto da cruz nos deu Maria como mãe da humanidade, porque foi aquela que acreditou. Então, para fazer parte da família de Jesus, eu tenho que acreditar. Mas não é um acreditar, minha gente, eu acredito, eu creio, ponto, já estou salvo. Não. É um acreditar aderindo ao projeto de Jesus, colocando em prática aquilo que Jesus ensinou. E aí não tem desculpa, 2000 anos já se passaram de história do Novo Testamento, de Jesus até agora, de Jesus até nós. Então nós temos que conhecer a palavra, para cumprir a palavra de Deus. E aí que está talvez o grande compromisso, né? Quem é mãe aqui? Levante a mão. Quem é mãe aqui? Olha que maravilha, mostra as mães assim, maravilhosas, né? As mães. A grandeza, preste atenção, mães. Preste atenção que o discurso é para as mães e para os pais. Levante a mão os pais também, né? Os pais. A grandeza do pai e da mãe, criar os seus filhos, dar à luz os seus filhos, dizer sim a Deus pela vida, dizer sim à vida. Isso é a primeira grandeza. E são pais biológicos dos seus filhos, e que naturalmente vão fazer de tudo para proteger, para educar, para dar um rumo na vida do filho. Isso é a grandeza, a missão do pai e da mãe, entre outras dignas missões. Mas acima de tudo, a grandeza do pai e da mãe está, preste atenção no que eu vou dizer agora, vou dizer aqui bem pertinho de você, a grandeza do pai e da mãe está muito mais do que proteger, superproteger os filhos, enfim, fazer de tudo para os filhos, isso é uma defesa, é uma proteção natural, mas não é isso que caracteriza, não. A grande missão do pai e da mãe é conduzir os seus filhos para o céu, é conduzir os seus filhos para o céu. Vamos ampliar isso? A grandeza do esposo é amar a sua esposa e conduzir a sua esposa para o céu. A grandeza da esposa é amar o seu esposo e conduzir o seu esposo para o céu. E a grandeza do pai e da mãe é conduzir os seus filhos para o céu. Esse é o maior legado, o maior pedido de um pai e de uma mãe. Fazer de tudo para que aquele filho que Deus confiou biologicamente, mas não basta só isso. Essa é a parte mais fácil. Mas é a grandeza do pai e da mãe, é levar, é conduzir, é orientar, é mostrar o caminho de Deus para os seus filhos. Então não esqueça disso. Muito mais do que pedir proteção, saúde, tudo isso válido, mas é conduzir os seus filhos para o céu. Foi isso que Jesus aponta no Evangelho de hoje.
Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Porque aquele que faz a vontade do Pai, minha gente, é aquele que está no caminho do céu. No caminho do céu. Então, no dia de hoje, peçamos a Nossa Senhora, peçamos a sua intercessão, para que você, pai, você, mãe, possa fazer de tudo para ser um exemplo dentro da sua casa, na sua família tão bombardeada, tão ameaçada nos tempos de hoje, para que você insista, resista e lute, para que os seus filhos, a sua família, seja levada e conduzida dia após dia para o céu. Esse é o grande legado que o Evangelho de hoje pede a mim e pede a você. Amém?